Bem, boa noite a todos. Mais uma reunião das UTIs integradas. Hoje a gente tem a satisfação de receber o doutor Murilo Santucci César de Assunção, que é mestre em Ciências da Saúde, doutor em Medicina Translacional, intensivista pela MIB, e é um expert em hemodinâmica, choque e também em paciente cirúrgico de alto risco, que é o tema da sua abordagem hoje. Murilo, por favor, contigo a palavra. Obrigado, Fernando, pela apresentação. Enfim, os próximos 40 minutos aí, então, a gente vai tentar falar um pouco sobre cuidado contínuo do paciente cirúrgico de alto risco, né? Isso é algo que é extremamente interessante, porque a gente tem que pensar que esses pacientes eles devem ser abordados e encarados do ponto de vista em todo o trajeto, né? Em toda a sua jornada do perioperatório. Isso desde a avaliação pré até a alta dele no hospital, né? Obviamente que eu não tenho tempo para falar sobre tudo isso, mas pelo menos no tangente aquilo que a gente deve estar comentando da sala de operação e do pós-operatório, acho que talvez a gente possa discutir aqui um pouco. Então, isso é algo extremamente importante. Eita! Ao ponto de que é uma população de pacientes que, para a gente encontrar uma definição para acertar com uma flecha certeira, né, é muito difícil, porque as definições são múltiplas que a gente encontra na literatura, né? Recentemente a gente fez uma revisão e realmente é muito difícil você poder achar algo que defina de maneira precisa, né? No hospital, a gente está fazendo um estudo para tentar a, para tentar ajustar a alocação desses doentes de maneira mais adequada, colocando os pacientes com indicação de fazer pós-operatório em UTI, para que eles sejam encaminhados para a UTI, independente de como transcorreu o intraoperatório, né? Porque se o paciente tem uma indicação pré-operatória, depois que ocorreu a cirurgia, a indicação mais do que nunca continua, né? No tocante a realizar pós-operatório na UTI. Até porque passou o trator, teve o trauma cirúrgico e ele precisa ser monitorado. Então, quando a gente olha, a gente acaba vendo que cerca aí de 10% dos pacientes que são submetidos à cirurgia eletiva são pacientes que são passíveis de ter complicações no pós-operatório, né? E 80% desses doentes acabam evoluindo a óbito. E por isso é uma população que a gente tem que estar de olho. É exatamente uma pequena parte da população, porque, de um modo geral, quando a gente olha a mortalidade nas cirurgias como um todo, ela acaba sendo até que baixa, né? Ela gira em torno de 3%. Então, de uma, pela última aí, atualização aí, em 2018, tem uma definição baseada no tocante à mortalidade hospitalar, colocando maior ou igual a 5%. E isso você utilizando as ferramentas de predição de risco e também, obviamente, que não só associando a fragilidade, as comorbidades que esses pacientes apresentam, bem como o próprio julgamento clínico, né, no tocante ao contexto do tipo de cirurgia a ser submetida, ao tempo cirúrgico, né, estimativa de perda sanguínea, enfim, tudo isso é algo que a gente deve levar em consideração. Esse estudo é um estudo extremamente interessante, né, porque ele acaba envolvendo um questionário para médicos, né, exatamente para perguntando aí como é que eles definiriam a questão de um paciente cirúrgico de alto risco, né? O que seria mais importante para esses para a notificação, para a identificação desses pacientes, né? E muitas vezes o que apesar de ser um N pequeno, e não existe uma congruência do ponto de vista de opiniões para poder definitivamente
afirmar o que seria a definição mais assertiva, né? E é uma publicação numa revista de impacto razoável, né? Então, chamando a atenção exatamente que não existe um acordo na definição desses doentes como um todos. Uma das formas que a gente acaba utilizando no geral e que é a mais utilizada é levando em consideração as características do doente, né? E ao tipo de cirurgia, ao risco cirúrgico em si, né? Então, ao risco do paciente associado ao risco cirúrgico. E em cima disso daí se discute aí a questão da monitorização tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório e, obviamente, que também a melhor alocação desses doentes. E dessa forma, um dos objetivos maiores é exatamente que essa vigilância, né, que existe em cima desses doentes venham contribuir para a diminuição do desenvolvimento de comorbidades, né? Aumentando a morbidade, na verdade, aumentando a morbidade no pós-operatório. E entre elas, o que a gente acaba vendo, que é a mais frequente, que está associada com maior risco de morte, é o desenvolvimento de infecções. Então, é importante a gente lembrar que nesses doentes a gente deve estar monitorando a perfusão tecidual e isso a gente, para manter adequado, a gente acaba lançando mão de fluidos inotrópicos e também vasopressores, a gente não deve esquecer, né? Principalmente naqueles pacientes que acabam sofrendo bloqueio de neuroeixo, que tem um risco maior de desenvolver hipotensão e muitas vezes apenas com o uso de vasopressores em baixas doses, sem o uso excessivo de fluidos, você consegue controlar a perfusão tecidual e monitorando adequadamente esses doentes pelos marcadores, né? Além disso, a gente vai ver também a questão do controle da temperatura corpórea. Isso é muito importante porque também está associado à piora de desfecho clínico, tão quanto o controle de dor. E, além disso, né, algo que é muito importante é a ventilação intraoperatória, que muitas vezes os doentes são encaminhados para a UTI, e que a estratégia protetora nesses doentes também deve ser aplicado, né, visto que a gente deve, obviamente, que evitar o desenvolvimento de lesão induzida pela ventilação mecânica, né, lesão pulmonar. E a profilaxia de antibióticos. Talvez esses pontos aqui sejam importantes. O que estaria faltando aí também, que acaba não estando incluso aqui, mas que não deixa de ser menos importante, seria a prevenção de TEV, né? E também, obviamente, que o controle glicêmico hoje em dia também é algo que nesses doentes é importante. O controle glicêmico já desde lá atrás, lá com o primeiro trabalho da Vandenberg, envolvendo pacientes de cirurgia cardíaca, que era a maior parte da população estudada naquele primeiro ensaio clínico, já apontava que os doentes cirúrgicos, de um modo geral, iriam se beneficiar de controle glicêmico. Então, a importância exatamente que a gente tem do ponto de vista de estar monitorando esses doentes é que a gente aumente a vigilância, né? E, desta forma, a gente possa antecipar, né? Ter informações antecipadas. Muitas vezes, quando eu falo antecipadas, hoje a gente tem algumas tecnologias com algoritmos que podem predizer ou uma chance maior de predizer pacientes que venham a desenvolver hipotensão arterial, mas quando eu digo aqui informar antecipadamente, é exatamente que você possa intervir numa provável sinal de hipoperfusão tecidual que esse doente venha apresentar de forma mais acentuada e assim você poder intervir de forma adequada. Por exemplo, ter uma linha arterial, detectar precocemente alterações súbitas da pressão arterial, você está monitorando o fluxo sanguíneo, vendo o que está acontecendo com o índice cardíaco, dentro daquilo, junto com os marcadores de perfusão tecidual, saber o quanto que você precisa otimizar ou não esses doentes, é algo que acaba fazendo a diferença e é de suma importância a gente ter esse raciocínio. Então, qualidade passa a ser algo fundamental,
para a gente poder ter em mente que isso só vem com a monitorização para que a gente possa ter uma intervenção precoce, objetivando metas, e aí, quando eu falo metas, não são números específicos propriamente dito. Talvez no passado a gente focava muito em números pré-determinados, mas hoje a gente tem a consciência de que isso não serve para todo mundo, quer dizer, não adianta seguir aí uma DO2 acima de 600 para todo mundo, um índice cardíaco acima de 4,5 para todo mundo, porque não é todo mundo que vai precisar disso e, às vezes, muitas vezes, a gente vai estar estressando o doente de forma desnecessária. Então, a meta que a gente tem aqui, na verdade, é ter metas que são manter a perfusão tecidual adequada através de intervenções com raciocínios clínicos adequados e, obviamente, que cada intervenção realizada ela deve ser reavaliada para saber se está no caminho certo. E dentro dessa população de pacientes graves, que constitui os pacientes cirúrgicos de alto risco, eu queria tirar uma barra que apareceu aqui. Enfim, ela envolve exatamente a ideia de que, se a gente não tiver um fluxo sanguíneo otimizado, né, adequado para poder atender a demanda metabólica, tá certo? Esses doentes podem entrar no quadro de hipoperfusão tecidual. Então, a gente teria aqui esse slide, está em português, mas é um velho conhecido aí, de uma figura de um cartoon aí, do início dos anos 2000, aí, de um dos livros do Jean-Louis, aonde ele mostrando, indicando aqui exatamente os dois pontos aonde a gente poderia estar fazendo a otimização desses doentes, que seria antes da intervenção cirúrgica e depois da intervenção cirúrgica. Que, na verdade, hoje, quando a gente fala antes da intervenção cirúrgica, hoje a gente pode se dizer que isso pode estar iniciando no intraoperatório, obviamente, que logo após a indução anestésica, esses doentes já podem e devem estar sendo monitorados para poder estar adequando o fluxo conforme a necessidade e se inicie o trauma cirúrgico, né? Tudo isso para que você possa evitar, né, que o paciente desenvolva algum grau de isquemia ou de hipoperfusão tecidual e que também, obviamente, que a gente não tenha uma lesão secundária, uma lesão de reperfusão tecidual, que isso também provocaria também uma maior resposta inflamatória e também promovendo aí uma injúria celular de maior intensidade. Na verdade, você acaba tendo aí, podendo ter dois hits no mesmo aumento de uma certa forma, né? E com isso daí, você poderia estar contribuindo para o aumento da permeabilidade intestinal, favorecendo a translocação bacteriana, né? E com isso daí, maior liberação de mediadores inflamatórios, maior lesão de células, de órgãos, de tecidos, isso daí promovendo a disfunção orgânica, né? Tudo isso a gente pode evitar monitorando o paciente de forma adequada e intervindo, obviamente, também da melhor forma, obtendo os resultados e com a interpretação adequada da melhor forma que a gente tiver. Então, ter um acesso central, né, para medir uma PVC e uma linha arterial, isso em muitos locais onde não há possibilidade de você poder ter uma monitorização um pouco mais avançada, porque no caso, a maior parte desses doentes com análise de contorno de pulso resolve o problema. Se você tiver pelo menos essas duas ferramentas, né, uma PVC e uma PAI, isso pode lhe dar informações que são importantes, né? A gente agregando aí um pouco da fisiologia guytoniana à beira do leito, a gente consegue, obviamente, interpretar algumas coisas, avaliação de pré-carga, mesmo avaliação de fluido responsividades, podendo analisar a curva da pressão arterial invasiva, a própria variação da PVC durante o ciclo respiratório pode trazer muitas informações e que também os seus próprios valores, apesar dos valores estáticos, né, dos parâmetros estáticos que envolvem o valor único da PVC, isso pode ajudar numa tomada de decisão também, né? Se o doente tiver com uma PVC muito baixa, não tenha dúvida que num cenário onde ele está com sinais de hipoperfusão tecidual
ou mesmo com alteração de marcadores, é notório que ele vai se beneficiar de alíquotas de fluido, né? Então, quer dizer, a gente podendo olhar também a morfologia da curva arterial, que nos dá ideia se é uma base estreitada, sinais de que possa estar tendo componente de hipovolemia, ou mesmo uma curva um pouco mais achatada, mostrando que possa ter um componente até de disfunção ventricular e tal, a gente tem parâmetros que possam estar contribuindo para tomar a decisão. Qual ferramenta está utilizando, né? Óbvio que a gente pode, um paper já de alguns anos atrás aí desse húngaro, do Kirov, aonde é extremamente interessante que ele estratifica o tipo de monitorização, né, para pacientes cirúrgicos de um modo geral. E de acordo com o grau do risco do doente, você tem uma condição de você ser mais ou menos invasivo com o paciente, né? Então, eu acho que é uma forma também de a gente poder olhar e também poder ver se você tem um paciente cirúrgico com alto risco, você deve pensar que esse doente deve ser monitorado de uma forma mais adequada. Aqui é algo que era bem simplista, mas também um pouco semelhante ao slide anterior, que anos atrás a gente havia proposto, junto ao grupo de suporte hemodinâmico da UTI, do CTI, aonde também envolvendo a ideia de que se você tivesse paciente de alto risco, aqui especificamente a gente estaria optando por análise de contorno de pulso. E algo que eu chamo a atenção de vocês é que, se vocês olharem aqui, de um modo geral, a ecocardiografia ela não deixa de ser indicada em nenhum dos doentes, né? Ela é muito bem-vinda, ela vem agregar informações que são extremamente importantes, mas, de um ponto de vista de monitorização contínua, ela acaba deixando um pouco a desejar. Tanto é que, nas próprias revisões que a gente tem aí das últimas diretrizes europeias, tudo, é colocado exatamente dessa forma, onde a ecocardiografia é de suma importância, porém a monitorização contínua nos estados de choque que não são responsivos, eles devem ser considerados a monitorização do débito cardíaco de forma contínua. Muito bem. A perfusão tecidual. A ideia é que você possa manter a perfusão de acordo com a necessidade metabólica, e isso daí, obviamente, que a gente vai trabalhar no manejo da otimização do índice cardíaco, pelo emprego de fluidos inotrópicos e da pressão de perfusão como um todo na aplicabilidade e administração de vasopressores, né? Algo que é muito frequente é a gente estar vendo vasopressores sendo administrados muitas vezes, tipo araminol, efedrina, enfim, dentro do centro cirúrgico, com shots, né? E muitas vezes o doente chega para a gente, às vezes recebeu 4, 5 doses de araminol, enfim, e muitas vezes você se pergunta por que já não se iniciou a noradrenalina de forma contínua, um tanto mais seguro, sem grandes oscilações, você tem o doente mais na mão, né? Então, isso é algo que, na sala de operação, às vezes, isso acaba acontecendo, até às vezes, talvez, pela falta de percepção de que lado que esse doente está caminhando. Mas é algo que a gente tem que lembrar que, talvez, se você está indo para a terceira necessidade de utilização de um shot de vasopressor, talvez não perguntar se esse doente talvez não esteja sendo necessário ter uma avaliação mais ampla, tanto do ponto de vista de marcadores de perfusão tecidual, e também levar em consideração já o início de vasopressor em infusão contínua, no caso a noradrenalina. E tempo de hipoperfusão é um problema, né? Porque quanto mais tempo esses doentes ficarem com hipoperfusão, pior no tocante ao desfecho, né? Vai aumentar o risco de desenvolver disfunção celular, disfunção de órgãos, e para isso daí a gente tem que estar atento e tentar corrigir o mais rápido possível. E quando poder fazer isso daí, né? Monitorando os marcadores de perfusão tecidual, pode ser lactato, saturação venosa,
Lembro que a saturação venosa a gente vai comentar adiante, né, tem uma particularidade dentro da sala de operação ou naqueles doentes que estão com sedação profunda e principalmente aqui a saturação venosa central, né? A saturação venosa mista já sofre uma influência menor, mas a saturação venosa central a gente vai discutir o porquê, estar atento com isso. O gradiente veno-arterial de CO2, o próprio tempo de enchimento capilar e os sinais clínicos habituais, como hipotensão, taquicardia, oligúria, né? Alteração do nível de consciência, aqueles doentes que estão já acordados, que possam estar em UTI, desentubados, enfim, bem como as características da pele, está pegajosa, cianótica, fria, né? E a presença também, óbvio, que do consumo de bases aí com acidose. Então, o que a gente quer evitar é exatamente o desequilíbrio entre oferta e consumo, e para que isso daí possa estar correspondendo à adequação da demanda metabólica. Então, a ideia é que a gente possa estar corrigindo a oferta para otimizar o consumo de oxigênio para que atenda à demanda metabólica como um todo, né? Então, é um gráfico que é clássico, todo mundo conhece esse gráfico, onde mostra a DO2 crítica, né? Onde abaixo dela existe uma linearidade entre queda da DO2 e queda do consumo, uma dependência patológica da DO2, que, obviamente, que em vários cenários, se tiver ao lado do doente, tiver monitorado adequadamente, você consegue detectar. A gente via muito isso anos atrás, né, quando se utilizava muito mais catéter de artéria pulmonar com fibra ótica, onde a gente conseguia ter a monitorização contínua da SVO2, e com a otimização do índice cardíaco e a manutenção da SVO2, a gente via o incremento do consumo de oxigênio em paralelo, então era algo que era extremamente interessante na detecção dessa fase, né? E aí, então, obviamente, que é exatamente ajustar aquilo que o doente precisa, aumentando o consumo de oxigênio para atender à demanda metabólica, né? Veja aqui, quando a gente olha as setas, os ciclos aqui da direita para a esquerda, a gente vê exatamente que vai aumentando o consumo, a gente vai aumentando a oferta de oxigênio para uma mesma taxa de extração ou uma mesma saturação venosa, e isso daí vai implicando no aumento do consumo de oxigênio. O lactato, um marcador simples, e que é extremamente factível de se realizar com uma gasometria, a gente vê exatamente aqui um estudo recente onde acaba associando a hiperlactatemia à injúria miocárdica após cirurgia não cardíaca e também a outros desfechos não favoráveis, né? A gente tem já um trabalho lá atrás, né, mostrando já a questão do lactato, o trabalho do Gilberto aí do Rio Grande do Sul, e do André, esqueci o sobrenome, Migarelli, perdão, onde eles André Mengali. associaram também. Oi? Isso, obrigado, obrigado. Onde eles viram a associação da hiperlactatemia a despeito da correção dos sinais clínicos, né, e com desfecho desfavorável nesses pacientes cirúrgicos de alto risco, né. E aqui, aumentando aqui o risco de lesão miocárdica, né, de acordo com a hiperlactatemia, né. Então, além disso, um outro estudo mostrando aqui a questão do aumento de morbidade com cirurgias de grande porte abdominal, com os níveis elevados de lactato, com a hiperlactatemia também mostrando maior número de complicações, né? Alteração do marcador de perfusão tecidual, né? Então, a gente tem várias situações aqui mostrando não só no tocante à mortalidade, como também as complicações aqui na questão da hiperlactatemia, e isso mostra, e eu sempre às vezes chamo a atenção, é que se o doente tem um trauma agudo e ele tem alteração de marcadores de perfusão tecidual, até que se prova o contrário, esse doente deve ser encarado com hipoperfusão tecidual, até que se prove o contrário, porque não tem como imaginar que, a despeito de estar com pressão arterial adequada, uma frequência cardíaca talvez nem tão elevada,
urinando tudo, a gente não consegue visualizar o organismo como um todo para saber aonde possa estar ocorrendo alteração de perfusão tecidual. Até porque, quando existe uma hiperlactatemia, esse lactato que a gente está dosando, ele é sistêmico, ele não corresponde à microcirculação, ele não corresponde à microhemodinâmica. Eu canso de escutar as pessoas falando que está com a microhemodinâmica alterada, não tem como afirmar isso. O que a gente está vendo é um pool de lactato quando dosado, então, sistêmico, né? Então, é algo que a gente tem que imaginar que a gente precisa restabelecer a perfusão tecidual sistêmica. Então, nesses doentes, isso é algo que é um marcador e é importante. Saturação venosa central no contexto do paciente cirúrgico como um todo, no intraoperatório, a gente tem que tomar muito cuidado de como olhar, né? Ou, de um modo geral, naqueles doentes que estão sedados, porque a saturação venosa central nada mais é do que o retrato do sangue que está retornando da cabeça, né? Da parte do tronco superior, ou seja, onde existe uma maior parte que vem da cabeça, com uma redução do metabolismo cerebral de oxigênio pela anestesia como um todo, né, e pela sedação. Então, vai retornar mais sangue oxigenado para a cava superior, e aí, então, você ter uma saturação venosa central elevada não quer dizer muita coisa, mas se ela estiver baixa, ela representa e dá muita informação. Por isso que ela deve ser monitorada, porém, ela deve ser interpretada com uma certa cautela, né? Então, é algo que é muito importante, né? A gente está lembrando. Então, exatamente isso, a redução do consumo de oxigênio, né, faz com que essa saturação venosa vai estar sendo elevada, né? Então, aqui é só um estudo aí lá atrás, de 20 anos atrás, aí, onde se utilizaram aí alguns animais aí, experimento, né, com hipotermia e para si só já diminuiu o metabolismo, né, do sistema nervoso central, e vendo o que ocorria com o consumo de oxigênio e o quanto que voltava de oxigênio para a circulação, tendo uma redução, um aumento expressivo da PO2, tá certo? Com baixo consumo aí no cérebro. E aqui, retratando de novo a questão da saturação venosa central nesses doentes, né? É um estudo que a gente fez aí alguns anos atrás lá na escola, lá, junto com o Felipe Fonseca, que era residente da disciplina de anestesiologia. A gente utilizou aí, então, pacientes cirúrgicos, aí, tanto, a maior parte deles aqui entre asa 2 e asa 3, né? Praticamente a maior parte pacientes cirúrgicos da, da, do trato digestivo, com um tempo cirúrgico em torno de 4 horas e meia, né, e um tempo de anestesia aí, em torno de 5 horas e meia. Né? E o que a gente via era exatamente interessante, porque a gente monitorava esses doentes no pré-indução, né? Então a gente monitorava, via o índice cardíaco, coletava uma amostra, via a saturação venosa central, e depois de 15 minutos da indução, a gente ia monitorando esses doentes até imediatamente antes da desintubação e depois da desintubação, né? Aqui o doente aí já estava começando a ser preparado para acordar, né? E o que chama atenção é exatamente a diferença que tem, a queda que tem de fluxo sanguíneo da pré-indução para pós-indução imediata, né? Mostrando que esses doentes já têm uma redução do consumo de oxigênio como um todo, ou quando a gente olha a saturação venosa central, esses doentes estão sedados, já está elevado, né, de forma significativa, e quando a gente acorda esses doentes, né, a gente vê exatamente que a saturação venosa central começa a cair, porque começa a aumentar o consumo, e para poder atender isso daí, obviamente, que a interpretação que a gente tem é exatamente que aumenta a oferta em virtude do aumento do fluxo sanguíneo, né? Nos pacientes com choque, quando a gente olha a saturação venosa central, a gente vê que ela se encontra superior em relação à saturação venosa mista de oxigênio, a saturação da artéria pulmonar, né? Então, exatamente aqui nesse exemplo que tem, quando a gente olha nos doentes que estão, nos indivíduos que estão sem choque,
a gente acaba vendo exatamente a saturação venosa mista maior do que a saturação venosa central. E o gradiente veno-arterial de CO2, né? Como talvez olhar esse seguinte, né? O que a gente tem que levar em consideração é que, mesmo diante de uma saturação venosa normal ou elevada, que você encontre o gradiente veno-arterial de CO2 alargado, maior ou igual a 6, a gente deve pensar que ainda, muito provavelmente na periferia, ainda há uma necessidade de adequação de fluxo e que a gente deva estar, então, olhando a questão da otimização do fluxo sanguíneo nesses doentes, né? No tocante ao conceito da otimização, é exatamente a gente poder ajustar a perfusão tecidual, tá certo? De uma forma onde a gente avalia a pré-carga, né? A contratilidade e também, obviamente, que também a pós-carga desses doentes, porque a gente precisa ter atuação nos 3 níveis para poder manter a performance cardíaca e manter o débito cardíaco adequado para manter a perfusão tecidual. Então, é óbvio que, da mesma forma que a gente vê em tantas outras situações, seja qualquer outro tipo de choque ou qualquer outro distúrbio de perfusão tecidual, seja na sepse ou não, o quanto maior a precocidade do ponto de vista de você detectar essas alterações, assim como maior agressividade na reversão de forma precoce, a gente vai, obviamente, que reverter e evitar a progressão da disfunção orgânica, com isso daí melhorando o prognóstico desses doentes. Então, isso é notório que esse conceito de para doente grave serve para tudo, né, de um modo geral. E é óbvio que quanto mais tardiamente a gente for intervir nesses doentes, correr atrás do prejuízo, certamente, se for um tratamento muito mais agressivo, de um modo geral, isso está associado com uma piora de desfecho clínico, né? Então, o trabalho clássico de 2005, lá do grupo do Andrew Rhodes, que foi publicado, o primeiro autor, Rupert Pierce, mostrando exatamente a redução de complicações com a otimização de fluxo sanguíneo nesses doentes do pós-operatório. E aí, então, óbvio que a questão da otimização com fluido, a gente tem que ter ideia que a gente não deve deixar nem os doentes em estados de hipovolemia, mas também a gente não pode deixar com sobrecarga hídrica e tentar adequar uma euvolemia a despeito de que algo que é importante, que mesmo naqueles doentes que estejam com vasopressor e que estão com a perfusão adequada, a gente também não deve estar correndo para ficar dando fluido, mesmo que fluido responsivo, tá certo? Para querer ajustar algo que já está ajustado, que é a perfusão tecidual, né? É importante a gente ter isso em mente, né? Que a gente vai ofertar fluido com a ideia de otimizar fluxo para corrigir a perfusão tecidual. A partir do momento que, mesmo que na vigência de vasopressor, você já tenha corrigido a perfusão tecidual, precisa ter calma e esperar que esse vasopressor aí está por um motivo, tá? Pelo motivo de que esse doente está inflamado, essa inflamação vai diminuir, esse vasopressor vai sair, e obviamente que de uma maneira que a gente, sem a necessidade da gente precisar ficar ofertando tanto mais fluido, né? Diferente do que a gente fazia no passado, eu me lembro aí no servidor, pós-operatório de aneurisma de aorta, doente chegando, extremamente inflamado, e, se não me engano, era pai de um colega nosso aí. E eu me lembro que em 24 horas esse doente recebeu aí, eu cheguei a prescrever para ele aí quase 15 litros de fluido. E hoje, pensando, esse cara saiu vivo, eu não sei como, porque era um absurdo que a gente fazia, na verdade. Hoje a gente olha para trás e vê que muitas vezes a gente ficava correndo atrás, não só de números, mas atrás de situações, querer desmamar o vasopressor, quando na verdade não precisava, porque a perfusão já estava restabelecida, e o fato de estar lá, o vasopressor era simplesmente por uma questão de inflamação, e que ele precisava de um tanto de vasopressor para poder manter a pressão arterial. E aqui é a mensagem, né, que isso é o que mais tem se falado nos últimos 20 anos, é que fluidos são drogas, devem ser prescritos como drogas, tem a sua hora certa, a sua dose certa, o seu paciente certo, e a gente não pode esquecer que, quando administrado de forma incorreta, isso é extremamente perigoso, né? Então, a gente tem a fase
do ponto de vista aí da Rose, né? Ressuscitação, otimização, estabilização e a desressuscitação. Então, a gente tem as 4 fases, e a gente tem que lembrar que na hora que tem que resgatar o doente, tem que dar fluido mesmo. Terão alguns pacientes que vão ter que receber grandes alíquotas de fluido, mas hoje a gente entende que isso é uma pequena parte deles, mas ainda haverão. Porém, na sua grande maior parte, a gente consegue estabilizar com um pouco de vasopressor e algumas alíquotas de fluido aí. Essas algumas alíquotas eu falo em torno de, sei lá, 2, 3 litros. Quando eu falo muito, 7, 8 litros, que é o que se fazia anos atrás, né, de uma maneira mais sistêmica. A estabilização é quando você corrigiu a perfusão tecidual e mesmo que o doente esteja com vasopressor, procure um balanço hídrico equilibrado aqui, principalmente no pós-operatório, para que a gente não tenha tanto edema, para que a gente não provoque íleo nesses doentes, principalmente cirurgia do trato digestivo. Tudo isso é importante para que a gente possa, obviamente, evitar complicações. E quando o vasopressor sai, se ele tiver recebido alíquotas de fluido com balanço hídrico acumulado um pouco mais positivo, a gente possa lançar mão até, muitas vezes, da desressuscitação ativa com emprego de diurético. O excesso de líquido acaba levando a exatamente isso, né? Isso daí é uma dos cenários que a gente via com uma certa frequência, né? Aumento da pressão intraabdominal, levando a síndrome compartimental intraabdominal de forma importante, né? Pelo excesso de fluido ofertado no pós-operatório e muitas vezes de forma desnecessária. E aqui, então, muitas técnicas que você pode estar utilizando para monitorar o seu paciente e ter uma variabilidade aí de parâmetros de fluido responsividade a serem utilizados, né? E uma outra questão, obviamente, é aqui um trabalho aqui para pacientes idosos, exatamente mostrando a questão do aumento do consumo no pós-operatório, né? Quando a gente ajusta esse consumo para atender a demanda metabólica, que na sua maior parte está associada ao trauma cirúrgico, esses pacientes acabam tendo aí um desfecho clínico mais favorável, com um menor número de complicações. Aqui, então, a questão da hipotermia inadvertida no perioperatório, né? Isso é muito importante porque isso também está associado aí a complicações como coagulopatia, aumento da necessidade de transfusão, dor, alteração no metabolismo de medicamentos, eventos adversos cardíacos, bem como também, obviamente, maior risco de desenvolver infecções, né? Para isso que a gente deve estar garantindo a questão do controle térmico desses doentes, não só no intraoperatório, né, mas também aqui no pós-operatório, aí um paper aí que a gente participou da publicação, aí um dos orientandos aí do João Manuel, onde houve aí um achado aí da questão do aumento do risco de pacientes com hipotermia, né, relacionado à idade e um maior número de complicações aí no tocante à associação entre hipotermia e complicações de modo geral. Controle de dor, cada vez mais utilizando a ideia de você ter uma estratégia multimodal, evitando o uso de opioides, né, para que você tenha a menor repercussão sobre o trato digestivo, enfim, náuseas de um modo geral, ilho, né? E com isso daí cada vez mais vem crescendo a utilização, muitas vezes, de analgesia com peridural, enfim, uma das frentes do ERAS para que a gente possa ter um controle mais adequado, visto que isso leva a um estresse maior do paciente, gera mais inflamação nesses doentes, a dor, e com isso daí uma descarga maior de hormônio e aumento de risco desses doentes como um todo, né? E, por fim, então, né, antes da antibiótico terapia, a questão da ventilação intraoperatória ser utilizada com estratégia protetora, né, para a gente evitar a vilha, então, nesses doentes, né? E isso, obviamente, que em algumas situações a gente possa estar lançando mão de manobras de recrutamento alveolar, talvez em algumas situações onde você tenha colapso estabelecido, até por necessidade, às vezes, até de técnica do ponto de vista operatório,
mas que, obviamente, que a gente tem que estar em mente de que a gente deva estar sempre pensando em estar utilizando a mínima FO2 que seja necessária, porque isso também contribui para a diminuição do risco do aparecimento de atelectasias e também, obviamente, que a própria questão do volume corrente relacionado ao peso predito, né? Hoje, cada vez mais os carrinhos de anestesia aí estão aí preparados com modos ventilatórios mais apropriados e modernos, pode-se dizer assim, e dessa forma a gente possa estar protegendo o nosso doente, lembrando que isso deve, obviamente, que continuar e ter um contínuo dentro da UTI, né? E no tocante à profilaxia com antimicrobianos, né, lembrar de ter uma maior parte dos hospitais, das instituições, tem protocolos direcionados para cada tipo de cirurgia, isso deve estar checando, lembrando disso daí ser feito no momento certo, na hora certa, quando necessidade de repicar no intraoperatório. Não esquecer de prescrever no pós-operatório, às vezes após a admissão, às vezes isso pode comer bola, às vezes 12 horas, 18 horas, alguém está atento à prescrição e vê que aquele antibiótico que estava ou sumiu ou que não foi prescrito, enfim, mas que, obviamente, que isso seja extremamente, as pessoas estejam extremamente atentas, porque é óbvio que isso é de forma suma importância. E também a suspensão dos mesmos, né? Porque manter o antibiótico profilático de forma inadequada também coloca o doente em risco. Então, resumindo, não tem aí uma fórmula mágica que vai atender a todos, né? No tocante principalmente à monitorização e à otimização hemodinâmica, mas a gente sabe que os alvos a serem atingidos, que é a adequação de fluxo, né? E acho que isso é algo extremamente importante e que a gente deve estar olhando, até porque a gente consegue ter capacidade de intervir de forma precocemente alterações agudas, assim como constatá-las de forma precocemente e poder ajudar no desfecho clínico. E cada vez mais a gente olhando para esses doentes, do modo geral, né, talvez o slide que eu esteja aqui querendo direcionar seja muito mais a questão da gente personalizar, né, a questão da necessidade do doente como um todo, e isso daí a gente poder fazer com que a jornada dele dentro da sua programação perioperatória seja feita da melhor forma possível, né? Então, a ideia é que a identificação desses doentes, a gente deve ter alguma opção, alguma ferramenta a ser utilizada. Óbvio que isso não existe algo pontual e conciso para que possa apontar e direcionar de forma precisa, mas isso faz a diferença. A monitorização para aqueles doentes que realmente precisam e seja feita com não só monitorar, mas intervir e reavaliar esses doentes, né? Fazer a oferta de fluidos e drogas de maneira racional, evitar, obviamente, que hipotermia, adequar a analgesia, porque isso também está associado aí com desfecho clínico desfavorável, além da própria ventilação adequada e uso de antibióticos adequado. Acho que era isso. Acho que eu passei aí 3 minutinhos aí, mas era isso Muito, que... muito bom, Murilo. Intensivão, intensivão. Excelente. Eu vou começar já fazendo uma pergunta de uma coisa que eu fiquei curioso. Tu mostraste ali uma figura onde tu estratifica a gravidade, digamos assim, dos pacientes e está colocado o choque séptico como classe 3 e o choque cardiogênico como classe 4. Qual o critério, né, para cada um com a sua característica, sendo choque, vai ser uma situação grave, mas assim, por que colocar o choque séptico como classe 3 e o Talvez seja pelo tipo de monitorização em si, né? Eu diria para você que hoje cada vez
mas a gente utiliza menos catéter de artéria pulmonar em choque séptico, né? Então, a ideia é de que você possa estar utilizando aí a questão para o emprego da monitorização, não que ele seja menos grave do que um choque cardiogênico. Mas sendo o choque séptico o problema principal, na grande maioria, em 100%, na vasculatura periférica, a gente sabe, desde os estudos do Perel, que o uso, por exemplo, da análise de controle de pulso, né, de métodos menos invasivos, eles são menos fidedignos para esse tipo de doente, né? Sim, eu concordo com você em número, grau e gênero, porém eu vou tentar te responder de duas maneiras, né? Primeiro que talvez você possa utilizar métodos calibrados, né? Isso vai aumentar a tua acurácia e precisão no tocante à monitorização do doente. E óbvio que você vai precisar calibrar mais vezes, principalmente se ele estiver oscilando muito a dose dos vasopressores. Segundo, que talvez aquilo que você viu, talvez a gente está colocando era algo proposto para dentro do serviço pelo fato de que a própria incidência nossa de choque séptico dentro da instituição diminuiu ao longo dos anos e talvez a reversão do quadro como um todo de forma precoce, com intervenção precoce, era muito mais notório que a gente enxergava. E talvez até porque, pela própria, eu vou te dizer, limitação no tocante à própria educação com o emprego do catéter de artéria pulmonar. Esse é um ponto. E aproveitando... Então, eu não vou, não discordo de você, mas hoje, primeiro, além disso, né, indo além, desculpa aí te interromper, é muito mais cômodo você pedir para colocar uma análise de contorno de pulso do que você passar um catéter de artéria pulmonar. Não, Então, aí se leva em conta, né, a comodidade e a fidedignidade, né? Tem que pesar na balança. Mas, assim, sim. aproveitando essa questão aí do tipo de ferramenta, qual é a tua opinião sobre esses métodos não invasivos, completamente não invasivos, que avaliam, inclusive, assim, se propõe, né, o uso de avaliação periférica da perfusão, e quando tu mostrasse aí uns casos bem interessantes, eu já está respondendo, né? Não, então, Muito... você está falando de bioreactância, análise de contorno de pulso pletismográfico. Isso. Não faz sentido, né? Eu vou te dizer e eu vou dizer para você por algumas coisas, né? Primeiro, se o doente está em choque, está em uso de vasopressor, eu acho que pelo menos uma linha arterial ele precisa. Se você vai ter que colocar uma linha arterial, e você vai precisar monitorar fluxo, você pode monitorar com a análise de contorno de pulso, que vai te dar vai ser muito mais fidedigno do que você colocar algo não invasivo, propriamente dito, né? Então, e até porque a análise de curva de pletismografia nessa situação, eu arrisco a dizer que ela estaria contraindicada, né? Porque ela de razões óbvias, né? Que eu acho que a alteração e o erro é muito maior do que você imaginar que isso poderia estar ocorrendo na análise de controle de pulso invasivo, né? Não dá para querer comparar, né? A questão de fidelidade aí. Perfeito, Então, eu eu concordo acho. contigo em gênero, número e grau, mas o que a gente vê, além dessa tendência com redução do uso do catéter da artéria pulmonar que tu comentaste, e da falta das pessoas aprenderem a como lidar, é o aumento, não é, na divulgação de estudos com algumas limitações fisiológicas com o uso dessas ferramentas, né? E está se passando Eu uma diria que, errada. Fernando, é falta de conhecimento isso, me desculpe. Sim, eu sei. E eu sei que por isso que eu estou te provocando, né? Aproveitando, alguém Você tem quer uma. que eu fale, você sabe que eu falo, você quer que eu fale, é isso. Não, não é isso. Eu, Aí, Ciro, você se safou, hein? eu sei que tu sabe, por isso que eu te provoco. Ciro, Derlon, Viviane.
Rapaz, só esse posicionamento aí já valeu aí a discussão, a polêmica. Aproveitando, então, já que o Ciro está quieto aí, Murilo, se a gente pensar em termos fisiológicos, de acordo com o Guyton, e tu enfatizaste bem a importância de manter fluxo, né? Mas, de acordo com o Guyton, tem aquela figurinha clássica lá que no território arterial a gente só tem 13% da volemia. E da volemia, tu só tem 7% a nível da microcirculação. Quando a gente tem, por exemplo, um paciente cirúrgico perdeu 500 ml, perdeu 1 litro no transoperatório, claro, né, que guardadas as devidas proporções, né, ele não perdeu tudo que estava no intraarterial. Mas como lidar com o volume, já que tu também muito bem pontuaste, que a gente tem que ter cuidado. Aquela curva J, né, da volemia, aquela curva ela é emblemática. Qual a melhor maneira de saber que eu não estou dando menos volume e que eu não estou passando do limite? Eu acho que o sinal de alerta primeiro, se o doente não é mais fluido responsivo e ainda tem hipoperfusão, já acendeu a bandeira. Você já não deve optar mais por querer lançar a mão de fluidos para querer ter incremento de fluxo sanguíneo, de volume sistólico, de débito cardíaco, certo? Então, isso acho que é a situação mais perigosa, talvez, aí, pode-se dizer assim. Todas são, né? Mas essa também, vamos dizer assim. Porque você ainda está na, na correção da perfusão tecidual. Por isso que talvez eu acho que essa daí seja mais perigosa. E a outra situação é quando você já corrigiu a perfusão tecidual. E aí, mesmo que o doente esteja com vasopressor, não faz sentido, mesmo que o paciente seja fluido responsivo, que você fique insistindo em dar fluido. Então, eu acho que são as duas condições para que você tenha o freio exatamente para você certamente não dar fluido. Uma outra questão que a gente teve numa dos webinars lá do Comitê de Hemodinâmica, que acho que até o Gilberto deu aula em congresso, não lembro, que era a questão, por exemplo, daquele doente que parou de urinar ou diminuiu a diurese, e aí você pergunta, né, dá diurético ou dá fluido, né? Eu acho que nesse cenário a pergunta é como é que está a perfusão. Se a perfusão está adequada, por que eu vou dar mais fluido? Dá um pouco de diurético, ver como ele responde e monitora. Então, eu acho que essas questões elas devem ser tratadas de maneira contínua à beira do leito, né? E se você ainda está numa situação lá da segunda fase lá da curva da oferta de fluidos lá da fase de otimização, que ainda está restabelecendo a perfusão tecidual, o doente ainda é fluido responsivo, você tem todo e deve, né, direito de ofertar fluido para esse doente. Eu penso que talvez esse seja o melhor racional aí, o melhor cenário, tanto do ponto de vista de você ofertar, quanto do ponto de vista de você parar. Murilo lembrou da época que a gente dava grandes quantidades de volumes, que a gente dava a mais para ter certeza de que não dava de menos e achava que isso não fazia mal. Tinha a célebre frase do Constantino, né? Quando você achar que está bom, você dá mais quinhentão, né? E aí o Fernando provoca aí com a questão da como é que você vai saber que está fazendo a reposição adequada. Eu diria que reposição volêmica adequada é o melhor exemplo de medicina de precisão, porque isso é uma coisa que é muito individualizada. Até mesmo quando você pensa personalizada, né? Até mesmo quando você pensa aí na fluido responsividade, tem paciente que é fluido responsivo e que você não vai dar volume, como já foi dito pelo Murilo. Mas, Murilo, você falou aí de toda a jornada e da enorme quantidade
de aspectos que você tem que se preocupar no paciente cirúrgico. Você acha que esse é um fator que explica por que o processo de cuidado desse paciente é tão complicado e por que a gente tem tanta dificuldade em reduzir a mortalidade desse grupo de pacientes? Eu acho que tem vários pontos a serem considerados, né? Então, de tudo que eu disse aí, eu acho que primeiro as equipes aceitarem de que o doente é de alto risco. Acho que isso a gente tem uma dificuldade, às vezes, de que exista essa compreensão e que esse doente ele deve ir para a UTI. Isso é um primeiro momento. Um segundo momento é que, mesmo quando o indivíduo olha e fala, não, esse paciente precisa ir para a UTI, se evita monitorar o doente de forma adequada. E pensando que você está sendo muito invasivo, que isso daí só aumenta a morbidade, não traz benefício, ou que, quando a gente olha as meta-análises que tem todas publicadas, todas apontam exatamente para a melhora de desfecho clínico. Obviamente que algumas delas têm uma heterogeneidade de estudos grande, mas a maior parte delas, de modo geral, apontam para desfecho favorável. Terceiro, quando esses doentes chegam na UTI, e esses doentes vêm, muitas vezes, até já com transdutor de análise de contorno de pulso instalado, não se monitora o doente adequadamente no pós-operatório. Então, quarto, as pessoas subestimam o doente nas primeiras 24 horas. Quando vem a alteração do marcador de perfusão tecidual, existe eu não sei se não vou dizer negligência, mas eles ignoram aquilo lá, achando que talvez seja algo que a clínica é boa e aquilo não deve ser considerado. Quando, às vezes, a forma que eu penso é que não é que não deve ser considerada a clínica, mas a gente não deve menosprezar um marcador. E aí, então, a gente deveria, um teste de exclusão, você otimizar e reavaliar, tá certo? Ou buscar uma causa X para que aquilo pudesse alterar. Então, eu acho que existem, e talvez possam existir outros buracos aí do queijo, né, suíço, que fragilizem o melhor cuidado desses doentes e que tragam aumento do risco de morte e complicações para essa população. Aquele primeiro estudo da Suzana, que a gente participou ainda quando eu estava aí, que era algo que era notório, né? Que ela fazia a correlação do aumento de mortalidade com PVC e com sepse. Acho que vocês lembram desses resultados, né? Uhum. E a gente consegue explicar isso hoje de forma muito clara, né? A gente dava líquido demais para esses doentes, né? Não tem a dúvida, aumentava o risco de infecção. Esses doentes tinham uma PVC lá em cima, era super elevada, né? Então, eu acho que estou dando um exemplo de anos atrás, né, de 20 anos atrás, mas eu acho que a gente continua monitorando mal esses doentes e a gente continua não enxergando e, quando enxerga, não faz a coisa direito. Murilo, a Ellen coloca uma situação aqui de um paciente, uma situação interessante aqui, e ela diz o seguinte, que um paciente
um paciente que fez uma cirurgia de grande porte, nas primeiras 24 horas do pós, já com redução do vasopressor, mas mesmo com redução do vasopressor, essa paciente apresentou uma piora significativa da perfusão periférica com livedo difuso. E aí a pergunta dela é se nesse momento não teria havido assim um desbalanço entre macro e microcirculação e qual seria a conduta nessa situação? Ecocardiograma. E, obviamente, que avaliar os marcadores de perfusão tecidual. Duas coisas podem ocorrer. Se a dose estava baixa de vasopressor, essa dose baixa pode ter um efeito beta-adrenérgico preponderante aí, e que possa estar contribuindo para a contratilidade cardíaca e manutenção de fluxo. Então, aí, na sequência, ela coloca, fez um POCUS e o ventrículo esquerdo era hiperdinâmico, sem disfunção do VD. Delta PCO2 de 4, SVO2 acima de 70 e cava túrgida, sem variação. Por que que vai estar... VE é normal, tanque está cheio, não tem disfunção de VD e não está vasodilatado, está vasoconstrito. E um delta Esquisito. PCO2 de 4, né? De 4, tá esquisito aí, tem uma coisa errada aí. A única explicação alguma é que a microcirculação. Mas aí a única Não. explicação é Quanto problema que na a microcirculação. pressão está hipertenso? Se tiver hipertenso, tem que estar vasodilatador. Pois é. Não, Mas aí eu acho que a microcirculação foi para o balde. E o pior de tudo, que se é isso, não tem o que fazer. Tá faltando quebra-cabeça. Tem alguma peça aí que não está encaixando. Porque, imaginando que esse doente fechou de tal forma e não tem disfunção ventricular, não tem disfunção nem direita, de câmara direita, câmara esquerda, está com o tanque cheio. Se ele tiver hipotenso, muito provavelmente vai precisar dar um pouco de vasopressor, obviamente, mas se ele não tiver hipotenso, tiver com cabeça de pressão, tudo isso, talvez você tenha que dar um pouco de vasodilatador para abrir a periferia. Não, e não dá. A gente não poderia nem colocar a culpa, por exemplo, num TEP maciço, né? Porque o VD tá bom, né? Sim, por isso que eu estou achando, tem um... O paciente está hiperdinâmico, né, pelo que está citado lá. O paciente está Não, mas um doente hiperdinâmico com uma saturação acima de 70 não está extraindo, né? E é uma saturação aqui, pelo que está Lembra que é uma saturação venosa central. Esse doente não está é entubado, mista. está sedado. Não tem o C aqui, está só SVO2. Professor, posso só fazer um adendo? Excelente Claro, aula, professor. Assim, essa foi a dúvida, né? O que estava acontecendo? Tipo, a paciente tinha um SVO2 acima de 70, nosso central, e a gente estava reduzindo a nora, estava com a nora 0,5, a gente acabou baixando para 0,3, que tinha cabeça de pressão. Não. 0,5 é uma dose considerável, né? Meio micrograma por quilo minuto de noradrenalina é vasopressor, hein? Mas a gente acabou baixando, tipo, nas primeiras 6 horas para 0,3. Apesar da queda da nora, ela livedou. E a pressão arterial ficou como a PAM? A PM ficou estável acima de 70 quando a gente começou a baixar, sabe? A nora. Talvez ela está hiperdinâmica pelo próprio uso da noradrenalina, né? Não necessariamente ela está hiperdinâmica, até a própria noradrenalina, a gente nunca pode esquecer, às vezes as pessoas esquecem que tem efeito beta-adrenérgico, né? Sim. Sim. Então, isso contribui também. Então, se você está tirando e está desmamando... Oi? Não, tem componente inotrópico também, importante. Então, é isso que eu estou dizendo. E então, se você está desmamando e está mantendo o PAM de 70 e você continua a desmamar, muito provavelmente, talvez esteja até com excesso de vasopressor, né? E não necessariamente tenha qualquer outra coisa. Isso a gente vê. Porque um gap de PCO2 e o lactato era de quanto? Curiosidade. O lactato não era normal, mas não era tão alto.
e aí durante os primeiras 12 horas subiu, e aí a sonora, que era 0,3, acabou subindo na sequência também, e a paciente foi a óbito em menos de 12 horas. Não, aí deve acontecer mais coisas aí que a gente não consegue entender. Talvez a hipótese dela não esteja mais próxima da verdade. Então, mas se você pensar, Agora, olha só, o que fala contra é esse lactato aí em cima do muro. Né? então, mas eu acho que é extremamente interessante estar com uma dose alta de vasopressor, né? Não é uma dose, não é a outra pergunta é importante, qual tipo de cirurgia aí? Deve ser de barriga isso daí. O Foi desfecho, uma dissecção de aorta. não, dissecção de aorta. Ela uma Deve ter endoprótese. isquemiado aí. A gente até Agora, pensou que tivesse esquemiado, mas ele vedou tudo, do pescoço até o ponto do pé. arteriopata, tudo, com dose alta de vasopressor, enfim. Mas se você está tá desmamando o vasopressor e você faz esse eco, tá desse jeito, com essa dose, talvez esteja com excesso de vasopressor. Isso não é incomum a gente ver em paciente que você tá lá taquicárdico, você começa a desmamar noradrenalina e vai observando, vai monitorando, tenta até um valor de PM. Eu cada vez mais, não sei vocês, mas eu cada vez mais no dia a dia tenho utilizado valores mais baixos de pressão arterial média, digo mais baixo assim, 60, né? E não mais 65 para o início, mas depois ajustando tudo, deixando 60 e monitorando perfusão. E você vê que quanto menos catecolamina você acaba ofertando, aí esses doentes acabam ficando melhor, né? Ficam menos taquicárdicos. Você queira ou não, você consegue melhorar um pouco mais desde que aquela pressão pré-estabelecida de alvo seja garantida para perfusão tecidual, você vê que a perfusão fica boa. Então, E eu esse acho é que um isso problema, Murilo, porque para essa decisão você tem que monitorar débito, né? E na maioria das vezes as pessoas não monitoram débito, elas ficam tratando o choque só monitorando pressão. E aí tem agora a famigerada vasopressina que entra sempre. E às vezes e com aí pacientes é um viés, né? baixos. Porque põe vasopressina e aí é para empurrar o ventrículo para o balde, né? Fora a circulação esplâncnica, né? Yeah. Mas Mas, há quem idolatre muito a bom, droga, então, Boa, obrigada. imagina. muito bom, Murilo. Muito obrigado aí pela tua participação. Acho que deu para se ter uma ideia muito boa assim, do manejo desses pacientes. Colocou aqui que teve rotura de artéria ilíaca externa. É isso mesmo? Foi no intraop, só que foi corrigido no intraop mesmo, sabe? Ela inflamou pra caramba esse paciente aí. Isso é um modelo de choque hemorrágico, né? O Poli Wiggers, fazia bem com antena de rádio. é, Choque hemorrágico, onde o choque inflamatório depois passa a ser o mais importante. é. Muito bom, pessoal. Muito obrigado aí, então. Até a próxima. Boa noite aí para todos. Bom Obrigado, rever Murilo. vocês Grande aí abraço. Boa virtualmente. noite. Não. Abraço, Murilo. Eu Um abraço. agradeço o convite aí. Bom revê-los. Eu não Igualmente. vou estar em Floripa, uma pena. Tenho compromisso da Você não vai para família Floripa? aqui. Não vou. Eu ia para o consenso, também não vou conseguir ir por conta do hospital. Meio que me convidaram a permanecer na unidade. Então, E tu aceitaste de bom grado. é óbvio, né? Murilão. Então, eu não irei vê-los. Tá certo. Um Vamos, abraço. Murilo. Um abraço. Tchau, tchau. Vai Tchau. fazer falta. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.